Estamos de volta com o Abre Aspas desta quarta-feira pré-feriado. Já estamos em contato com o doutor Sebastião Domingues, comentarista convidado da quarta-feira. Bom dia, doutor. Bom dia. Estava tudo preto aí que eu apertei o botão errado aqui. Acontece. Bom dia a todos. Bom dia, Douglas, Glauco. A Fiocruz assinou ontem contrato de transferência de tecnologia com a farmacêutica AstraZeneca para a produção 100% nacional do ingrediente farmacêutico ativo, para lá de famoso IFA, matéria-prima para a produção dos imunizantes. A produção será nos laboratórios de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, e começa já no mês de junho, segundo a Fiocruz. A expectativa é que as primeiras doses totalmente nacionais sejam entregues em outubro. A capacidade de produção de IFA em Biomanguinhos é de cerca de 15 milhões de doses por mês. E a Organização Mundial de Saúde aprovou também aí o uso emergencial da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. A vacina é a sexta a receber essa aprovação pela entidade e é uma das 3 que estão sendo usadas no Brasil. A OMS afirmou que a vacina atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e fabricação. Pois é, doutor, 2 boas notícias aí com relação à vacinação. A primeira, obviamente, que lá para o mês de outubro já podemos ter uma vacinação 100% nacional, sem depender aí, pelo menos por parte da Fiocruz, de insumos vindo da Índia, por exemplo. E a segunda, que a Coronavac finalmente foi aprovada pela OMS, o que pode possibilitar, inclusive, a viagem de brasileiros para a Europa já vacinados. 2 notícias boas, né? Excelentes, né? Excelentes notícias. O Butantan também deve produzir o IFA. Inicialmente era para produzir em outubro, parece que vai ser só no começo do ano que vem, porque a questão toda que está se colocando é que está ficando meio claro que a vacina contra a Covid-19 pode ser que tenha que ser anual, periódica, né? Para realmente controlar a infecção, principalmente por causa das novas variantes, e que até o momento a imunidade detectada ela é de curto prazo. Tudo isso a ser ainda analisado e investigado, porque o que está por trás de tudo isso, na verdade, é o seguinte, né? A gente está aprendendo, né, com a doença, né? A gente não... Esse falecimento dessa professora de 46 anos, quer dizer, além de doer muito em todos nós, por ser jovem, por ter uma família, também tinha alunos, né, que também eram apegados a ela, quer dizer, perdemos uma profissional aí que vai fazer muita falta. Então, quer dizer, tudo isso são coisas que nós ainda estamos aprendendo, né? Então estamos ainda, vamos dizer assim, no começo de um caminho, né? A médica Nise Yamaguchi negou ter solicitado alterações na bula da cloroquina durante depoimento à CPI da pandemia nesta terça-feira. A alteração de bula do medicamento, que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, como enfaticamente repetimos aqui, foi mencionada durante uma reunião no Palácio do Planalto, que teve a participação de Nise. Segundo o depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Yamaguchi também foi questionada pelo senador Otto Alencar sobre sua capacidade médica para tratar do combate à Covid junto ao Ministério da Saúde. Confira o vídeo. Sabe, a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, a coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo, eu não queria nem falar isso. Imunologista e oncologista, Nise é uma das principais defensoras do tratamento precoce e do uso da cloroquina para o combate à Covid. A médica foi convidada
para falar à comissão parlamentar de inquérito após ter sido apontada como uma das integrantes de um, abre aspas, gabinete paralelo da saúde no Palácio do Planalto. Ela nega e se declara, abre aspas novamente, colaboradora eventual. Pois é, doutor. Devemos ter, na verdade, Nise Yamaguchi novamente da CPI da Covid. Isto porque ontem ela foi no caráter de convidada. Então, agora a CPI, segundo o próprio senador presidente Omar Aziz, deve convocá-la. Então, nesse quesito, ela é obrigada a responder as perguntas ou, se preferir, se manter aí completamente calada. Mas chamou a atenção esse embate aí entre o senador Otto Alencar, que também é médico, né, doutor? Chamou a atenção também que Nise Yamaguchi é uma doutora muito calma, muito calma nas palavras, e muitas vezes os senadores não deixavam ela nem terminar a frase. Então, como é que você viu esse embate ontem aí na CPI entre os senadores e a doutora Nise Yamaguchi? Tem muito o que falar sobre essa apresentação de ontem, né? A primeira coisa é a seguinte: eu não entendi até agora por que ela foi convocada, né? Porque, na verdade, o que fizeram foi dar palanque para ela falar das coisas absurdas que ela fala. Ela fala da hidroxicloroquina, quando perguntada, inquirida e questionada, não apresentou nenhum trabalho que indique que a cloroquina funciona, seja lá para o que for. O trabalho que ela citou ontem da Fundação Ford, ele foi descontinuado em dezembro porque ele não apresentava resultados. Então não existe nenhum trabalho sério feito por universidades sérias, dentro dos critérios técnicos sérios, que indique que a cloroquina sirva, seja lá para o que for, né? Primeira questão. Segunda questão, ela falou abertamente em vídeos que foram apresentados que a ideia dela era que a população se contaminasse, usou uma expressão chamada de imunidade de rebanho, que quem é da área, eu não sou da área de epidemiologia, mas ouço as pessoas dizerem, é um termo que não se usa, que é quase pejorativo. O que se usa é imunidade comunitária, quer dizer, quando nós não somos gado, como nos querem tratar nesse assunto, né? Porque no fundo é isso, querem nos tratar como gado com relação à cloroquina. E a imunidade comunitária, ela disse textualmente nesses vídeos que ela acreditava que as pessoas iam se contaminar e teríamos a imunidade comunitária. O resumo dessa conversa toda dela é o seguinte: primeiro, eu tenho vários amigos que são médicos na capital, na USP, na Paulista, professores titulares e tal. Ela não tem credibilidade médica nenhuma na comunidade médica de São Paulo. Primeira questão. Segunda questão, todos afirmam que o que ela gosta é de aparecer, que fica mais do que claro pela forma como ela se coloca. Terceira questão, e o mais importante, observe que as condutas do Bolsonaro com relação à pandemia são semelhantes às que a doutora Nise preconiza. Usar cloroquina, não valorizar a vacinação e querer imunidade comunitária. Então fica claro, porque o Bolsonaro não tira essas ideias da cabeça dele. Alguém sopra no ouvido dele. E aí vem a outra questão. Não é porque a pessoa é médica que ela sabe de tudo de medicina. Quer dizer, a primeira questão é essa. Quer dizer, o que eu sei de imunologia? Muito pouco que eu aprendi na época da faculdade. É claro que eu sei mais que uma pessoa leiga, mas eu tenho que me informar para poder falar sobre o assunto, né? Para poder emitir opinião. No caso dela, ela foi desmascarada várias vezes. O que ela fala porque ela acha que deve ser dessa forma. Ou porque ela tratou um paciente e o paciente ficou bom. Se você der sal grosso para 10 pacientes que têm Covid, 8 ficarão curados. Foi o sal grosso que curou essas pessoas? Ou é a evolução natural da doença? Assim como dos 10, 1 ou 2 podem morrer, mesmo usando sal grosso ou a cloroquina, seja lá o que for. Então, essa é a questão da parte do ponto de vista médico. Ela está sendo muito criticada nos meios médicos sérios, né? Os meios médicos que realmente fazem as coisas baseadas em opiniões científicas e não na base do eu acho, como parece que como ela atua. Agora, com relação ao que você falou, Douglas, do tratamento, eu
acho realmente, não só com a Anísia, mas com outros participantes também, que principalmente o presidente Aziz lá, ele às vezes é grosseiro, né? As pessoas às vezes se comportam como se estivessem num circo, né? Quer dizer, ou num julgamento popular, né? Quer dizer, não é assim, né? Quer dizer, apesar da doutora Anísia ter entrado ontem no Senado usando estetoscópio, um grande jalecão, quer dizer, a farda que o Pazuello queria usar, ela usou lá para dizer que ela era médica, como isso desse qualquer tipo de imunidade a tudo que ela fala, mas o fato é que eu acho que tem que ter um mínimo de respeito e desmontar a pessoa baseado em fatos concretos, né? Mas o que para mim ficou claro no frigir dos ovos é o seguinte, que com certeza as opiniões dela totalmente erradas influenciaram o Bolsonaro, como deve ter outros médicos que devem ter opiniões semelhantes que também influenciaram o Bolsonaro. Pois é, além dos fatos ora apurados, que com certeza ainda terão desmembramentos, fica mais uma vez e para a história mais um capítulo da imensa falta de educação de suas excelências no tratamento à sua excelência, sim, o povo brasileiro. Um espetáculo absolutamente dispensável caso tivessem feito o seu dever de casa antes. Mais um capítulo hediondo dessa história brasileira que não sai desse looping. Lamentável. E isso continua. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nomeado para o cargo de secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, vinculada à Presidência da República. Trata-se de cargo comissionado de direção e assessoramento superior. A nomeação de Pazuello foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, em portaria assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Doutor, eu dei uma pesquisada aqui básica e este cargo não tem foro privilegiado. Porém, vale frisar que este cargo pode sim dificultar as investigações da CPI, porque a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, não tem poder de pedir, de solicitar na CPI documentos da secretaria dessa que ele foi nomeado. Então, se a CPI quiser algum documento atual dessa secretaria que Pazuello foi nomeado, ela terá que fazer um pedido à Justiça para então a Justiça ordenar a entrega desses documentos. Mas enfim, chama atenção agora a nomeação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesse cargo comissionado aí da Presidência da República, né? Bom, aí tem também algumas questões, né? A primeira questão, gostaria de lembrar aos senhores que há coisa de uns meses atrás, 15 dias atrás, o Bolsonaro assinou lá um decreto permitindo que haja extrapolação do teto, que seria o salário do ministro do Tribunal Superior, nos ganhos do funcionário. Então, hoje, o militar que vai prestar serviços ao governo federal, seja ele aposentado ou da ativa, ele pode acumular os 2 vencimentos, mesmo extrapolando o teto do funcionalismo, tá certo? Então, são mais 16 mil que o Pazuello coloca no bolso. Mas a questão principal não é essa, a questão principal é o recado que o Bolsonaro quer dar, né? Ele está aqui comigo debaixo da minha asa, ele é meu protegido. E criando mais um embaraço na relação do presidente com o Exército. Porque, com certeza, é muito assim estranho que uma pessoa egressa do Exército, como ele é, o Bolsonaro, né, e também o Pazuello, não queiram respeitar a ordenação do regime militar. Quer dizer, o militar é proibido de fazer manifestações públicas políticas. Isso está lá no estatuto deles, né, e pode ser punido. E o Bolsonaro pediu lá para o ministro da Defesa para não punir o Bolsonaro. Quer dizer, cria uma situação muito desagradável para o Exército Brasileiro. Quer dizer, a imagem do Exército Brasileiro está realmente se desgastando nesse governo do Bolsonaro, né? E vamos ver como é que vai ser resolvido isso aí. E o Exército também, em vez de resolver isso logo, dá uma punição, uma advertência por escrito, que isso aí mancha a ficha dele, né? Mas ele também não, até onde eu sei, o intendente não pode ir acima de 3 estrelas, de general 3 estrelas,
dá lá uma punição, uma advertência por escrito, que é o que eles vão fazer, deixa vazar na imprensa para dizer que o Exército fez o papel dele, e vamos encerrar esse assunto também, né? Porque, na verdade, a única pessoa que está se desgastando nessa história toda são duas, é o Bolsonaro e o Exército, mas o país tem que continuar, né? A gente não pode ficar parado nisso. E o Pazuello vai responder através da CPI ou do Ministério Público, conforme for o resultado da CPI, né? Pois é, vamos ver, né? Doutor Sebastião, muito obrigado por mais uma participação, sempre um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos, excelente quarta-feira e até a semana que vem.